Gente linda, meus amores, venham pra cá, está começando o seu Entre Família. Como vai você, Aleixo? Eu vou bem, e você? Eu estou ótima. Você que tá em casa, muito boa tarde, segunda-feira, não é o começo da semana, porque ontem para muita gente já começou, ó. Mas pro Entre Família é um bom momento de a gente retomar aquilo que falamos durante a semana toda. Muito bom estar com você. Prazer imenso, meus amores. Bom demais. E hoje nós vamos falar sobre educação e uma modalidade da educação à distância. Há um tempo atrás havia um desconforto, eu diria até um certo preconceito com relação a quem faz cursos à distância. Mas hoje sabe-se ser uma alternativa muito interessante, né? Muita gente está distante da educação, né? Então, às vezes rola esse negócio. Esse negócio, mas... Que é um grande prejuízo, né? Muito. Mas eu ia te fazer uma pergunta antes. Cadê o Abinal? Ah, o Abinal tá por aí, vocês já sabem. Antes era o Aleixo quem viajava. Outras vezes eu. O Abinal estava sempre por aqui. Agora pegou gosto pela rua, gente. Agora descambou, tem que reeducar. Agora nem eu sei direito onde vai. Cadê você, Abinal? Mas ele participa do programa de hoje com a gente, sim. Afinal, só é Entre Família de verdade quando os três aparecem por aqui, né? Então, daqui a pouquinho a gente dá notícias do senhor Abinal Júnior. A gente vai falar muita coisa boa pra você hoje, daqui a pouco o Abinal aparece também, pode esperar por isso, que toda vez que ele sai, ele aparece em algum lugar, né? E geralmente é um lugar que nos irrita, né? Praia, Campos do Jordão. Não, acho que hoje ele não estará em nenhuma praia. Mas então, vamos lá. Ficar tranquilinhos quanto a isso. Como é com você aí de casa? Já pensou em fazer um curso à distância? Você é dona de casa, tem filhos, uma rotina que talvez não lhe permita sair para fazer um curso presencial. Você consegue de casa pensar nessa possibilidade? Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre gerenciamento do tempo, sobre como é essa flexibilidade que nós temos com o curso à distância, mas o que mais vai envolver em termos de planejamento, isso é importante. O que eu preciso fazer e saber antes de me matricular, isso é muito, muito importante, os protocolos de reconhecimento, mas eu já digo para você, dá certo. Dá certo. Jennifer Costa, ela é professora do curso Ensino à Distância do UNASP, a nossa Universidade Adventista em São Paulo, está aqui com a gente também. Bem-vinda, Jennifer Costa. Daqui a pouquinho senta com a gente para bater um papo e muito mais no programa de hoje. Claro, a sua interação aí de casa, que é sempre muito bem-vinda, não é? Muito, é o melhor momento para mim. Pausa bem rapidinha, já estamos de volta com você no seu Entre Família, que só está começando. Até já. Vem pra cá, meus amores, fiquem aqui com a gente nessa tarde boa. Como é gostoso ter a sua companhia. A gente gosta de verdade de ter você aí do outro lado e já queremos mandar pergunta para que você responda pra gente. A sua interação é sempre muito bem-vinda. Você vive uma experiência com o ensino à distância? Já fez uma formação? Está fazendo? Está pensando? Tem alguma dúvida? Responde pra gente aqui no 98315-0249. Robson Aleixo. E a gente vai descobrindo que tem muitas modalidades de ensino à distância, muitos cursos diferentes, não precisa ser necessariamente uma faculdade, uma graduação. E aí, se você tiver alguma, manda aí. Sabe que eu viajei agora no tempo? Porque tinha um ensino à distância lá na época do ferro da brasa, né? É verdade. Sim, tinha o telecurso. Telecurso 2000. Segundo grau. Segundo grau, não vou nem fazer mais perguntas. Olha, que tempo! E quem vai nos ajudar hoje a responder as suas perguntas num bate-papo legal aqui, alguém que entende muito do assunto, trabalha com isso, já coordenou cursos assim, é professora no NASP Campus Engenheiro Coelho. Aliás, não é né, Campus Engenheiro Coelho, né? É um campus EAD, que é a Jennifer Costa, e eu vou recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom tê-la aqui. Olha, essa é a sua poltrona para a gente conversar sobre esse assunto. Bem-vinda, Jennifer. Qual é a história da EAD na sua vida? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa realmente atravessada pela educação à distância, porque eu estudei a minha graduação presencial, fiz 4 anos, fiz jornalismo no NASP. E aí depois eu pensei comigo, né, preciso continuar estudando, acho que é super importante a gente manter o vínculo com a educação e não parar. Só que só foi possível continuar por causa da educação à distância. Porque daí você termina a graduação, aí você vai trabalhar e as coisas estão acontecendo, né? Então eu comecei a fazer educação à distância, estudar com pós-graduação, outros cursos e me apaixonei. E eu acho que é fácil, é bom. O fácil é uma perspectiva, lógico, né? Mas em comparação com as dinâmicas do presencial, tem muitas possibilidades, você conhece muita gente, você tem inúmeras opções
de cursos e possibilidades. Então, eu acho que não tem como, assim, inevitavelmente, se você quer continuar estudando, você vai acabar cruzando com o caminho da educação à distância. Uau! Sabe que tem uma questão nossa com o trabalho, né? Que parece pegar ônibus entre dias de semana e de domingo, né? De semana você não pega porque você não entra e de final de semana porque não passa. Às vezes a gente não consegue estudar porque para fazer o primeiro curso a gente não consegue arrumar um trabalho. E depois você não consegue se especializar por causa do tempo que o trabalho te leva. E a educação, ela destravou isso. Eu queria que você esclarecesse para a gente, tem muita gente com essa pergunta, quais são as modalidades que existem em educação à distância? Que inicialmente a gente já pensa assim, alguma coisa que necessita de um computador ou de um celular. Mas há algumas diferenças, né, do que é o não presencial, semipresencial, que necessariamente é educação à distância, aula online, já vi muitas dessas palavras. A gente tem hoje vários modelos e várias possibilidades e, na verdade, dependendo da modalidade do curso que você está fazendo, você tem mais possibilidades ainda. Porque a gente tem, por exemplo, graduação, pós-graduação, tem mestrado, doutorado, né? E aí cada nível de ensino exige uma certa presencialidade, digamos assim. Mas hoje a gente tem, assim, por consenso, pelo menos 3 modalidades de ensino à distância. Que a gente tem, em primeiro lugar, o que é 100% online, que é aquele ensino que você fica descansado, que você vai estar na sua casa, que você vai conseguir estudar de boa, né? Ali com seus recursos, com o seu computador ou mesmo com o celular. Só com o celular você já consegue fazer um curso em qualquer modalidade, né? Dependendo do nível de complexidade que você tiver ali, diante da sua mão, né? Aí você tem o híbrido, que o híbrido, ele, digamos assim, que seria 50% presencial, 50% à distância. Aí você vai falar, nossa, mas então isso não é à distância, né? Mas o governo, por exemplo, e algumas instituições de ensino ou instituições regulamentadoras consideram sim ensino à distância. Então, você pode fazer um curso que você vai fazer a prática, por exemplo, num laboratório, numa instituição, numa empresa, e a outra metade do curso, digamos a teórica, você faria online, com seus recursos. E a gente tem algumas modalidades que elas são mais online, né? Ou seja, mais à distância do que presencial. Então, você faz 80% do seu curso online e 20% presencial, um semi-híbrido. Você consegue lembrar quais os cursos que atendem a essas 3 modalidades? Por exemplo, tem algum curso que não pode ser feito completamente online? Quais são eles? Você consegue lembrar? Por exemplo, cursos na área da saúde. Hoje a gente tem uma regulamentação do governo que não nos permite ofertar um curso de saúde online, porque você exige de você a prática, que essa prática é extremamente fundamental para a segurança de quem vai usufruir do seu serviço. Existem outros cursos que eles até são permitidos que você faça online, mas o aproveitamento é muito pequeno. Por exemplo, um curso que tem a ver com o nosso contexto aqui de comunicação, um curso prático de rádio e TV. Esse é um curso que exige do aluno uma entrega prática muito grande, que ele tenha recursos, que ele possa editar, que ele tenha uma câmera. Então, a gente não consegue fazer esse curso online. Então, não é um curso que dá para fazer. Necessita de um equipamento. Necessita. E ele precisa de uma estrutura, de uma universidade, de uma instituição para que ofereça isso a ele. Então, a gente tem algumas regras. Tem as instituições, por exemplo, que escolhem, né? Esse curso aqui eu posso operar à distância, porque vai exigir um material complexo, então melhor não. A gente vai manter esse curso presencial e vai fazer outros cursos à distância. A gente tem, por exemplo, alguns cursos na modalidade de pós-graduação, que a gente faz de acordo com o perfil da turma, porque você consegue personalizar. Então, eu tenho inúmeras possibilidades com pós-graduação. Eu posso olhar para essa turma e ver assim, nossa, essa turma tem alunos de todo o Brasil. Eu poderia fazer um encontro com todos eles a cada mês, mas isso gera um custo. Então, para que ele tenha um melhor aproveitamento, para que ele consiga aprender mais, para que ele consiga fazer o curso, eu vou fazer online. Mas aí pode ser que no final do curso eu queira fazer só uma semana presencial. Eu consigo fazer isso. Então, são possibilidades interessantes. Tem os tecnólogos também, que eu tenho uma possibilidade. São cursos que a gente considera como bacharelados também, ou licenciaturas, né? Os tecnólogos, eles têm uma diplomação igual de uma graduação presencial. Mas eu também posso fazer algumas mudanças de acordo com as regulamentações do governo. Pedagogia está em que categoria? É uma licenciatura e ela hoje
está dentro de um sistema em que o aluno precisa fazer o estágio presencial, porque é uma exigência, e mesmo que ele faça online, e aí ele faz as provas presenciais. Só que tem uma coisa interessante, né, que já é uma perspectiva para o futuro, para quem quer fazer pedagogia aí nos próximos anos, pelo menos a partir do ano que vem, vai ter uma carga exigida presencial, pelo menos na última normativa do governo. Então, o aluno ele tem que se organizar e entender que, se ele quiser começar a graduação em pedagogia ou qualquer outra licenciatura, ele vai ter que ter um tempo da semana ou do mês para ir estudar no polo de ensino. Quando a gente fala de ensino, né, como a pedagogia, ela é uma atribuição do Estado e concedida. Então, ele vai regulamentar, igual a televisão, funciona a mesma coisa. O Estado detém e ele concede. Eu tenho uma pergunta para fazer para você que você não vai responder agora. Só para você ir pensando aqui, para alguém que está em casa e está pensando assim, qual dos dois eu escolho? Que tem condições de fazer tanto presencial como fazer o curso à distância, o que ela deve considerar antes da decisão? Mas segura aí que a gente já fala sobre isso. Antes disso, eu quero conversar com você sobre algo que tem tudo, absolutamente a ver com aquilo que nós estamos falando agora, e eu vou aqui para você me acompanhar. Quando a gente fala de ensino à distância, a gente está falando de, para muitas pessoas, muitas facilidades. Uma delas é a questão do tempo também. Mas quando a gente fala de aprender à distância, também estamos falando que tem muitas coisas para aprender assim e que pode facilitar demais a sua vida. Agora, quando a gente fala de cursos nossos aqui, quando a gente fala de esperança e fala de felicidade, a gente não está falando apenas de algo que facilita a sua vida. Nós estamos falando de algo que muda a sua vida e para muito melhor. A esperança está atuando para que o seu casamento, o seu relacionamento fique pleno, bom e que você seja de fato feliz. O curso Feliz para Sempre é um curso totalmente à distância, assim, online. Você manda uma mensagem para a Esperança e a mensagem ela é composta de 3 palavrinhas, felizes para sempre. E quando você manda, neste momento você já pode mergulhar em uma quantidade de informações muito importantes para você, para o seu cônjuge, para que você de fato aprenda muitas coisas importantes para construir seu relacionamento, para estruturar o relacionamento, para resolver conflitos. Tem 2 coisas muito interessantes aí. A primeira é de que há pontos do curso que são separados para homens e para mulheres, porque a gente tem ali as nossas singularidades. A outra é que ele começa, eu já disse isso, então anota aí. Imediatamente, você manda a mensagem e você já vai fazendo pelo seu celular. Olha, manda uma mensagem agora para o WhatsApp da Esperança. Operadora 12, mas no WhatsApp você pode mandar isso direto, 12 98200 0062. Vou repetir para você, 12 98200 0062. Se você mandar a sua mensagem agora, ninguém aqui vai ficar ofendido e antes mesmo de acabar um intervalo nosso, você já vai estar lá com as suas respostas e o seu curso já vai estar à mão sendo encaminhado, viu? Eu recomendo, faça isso. É à distância, mas a proximidade que você tem de quem está com você é maravilhosa. Muito bem, gente. Aproveita agora, dá um jeito nesse casamento aí, mulher, menino, se orienta na vida. 98200 0062. Hoje nós não tivemos hashtag bem no começo do programa, como sempre, padrão aqui no estúdio, mas não pode faltar hashtag, roda a vinheta. Fala pessoal, muito boa tarde pra vocês. Hashtag começando, sempre um prazer estar juntinho com vocês. Vocês perceberam, eu estou em um lugar diferente, inclusive muito bonito. Eu estou em algumas gravações, mas deixei um tempinho separado para poder estar aqui, poder compartilhar algumas informações com vocês. Olha só, a primeira delas é muito boa, mas antes disso eu quero compartilhar uma curiosidade. Você gosta bastante de rádio, acompanha, é aquela sua companhia quando tá indo pro trabalho, tá no trânsito, enfim, você aí em casa fazendo aquela atividade sempre a rádio ligada. Você sabia que para uma rádio existir é necessário uma autorização, que é conhecida também como uma concessão? Pois bem, a Rádio Novo Tempo ganhou 9 concessões lá para a Amazônia e a gente está super feliz com essa informação, com a possibilidade disso acontecer logo logo. Mas quem vai explicar um pouco mais sobre isso, como é que isso pode acontecer e aliás, você pode fazer parte de tudo isso, tá juntinho com a gente, é o nosso super parceiro, é da família, é o Cris Magalhães. Acompanhe.
Amazônia, uma terra rica, cheia de vida e também um lugar onde a mensagem de esperança ainda não chegou a todos. Deus nos deu uma nova missão: levar a Rádio Novo Tempo para 9 cidades da Amazônia Legal, cidades onde mais de 1 milhão de pessoas poderão ouvir a palavra de Deus. Ganhamos as concessões, mas temos que instalar os equipamentos. E para esse sonho se tornar realidade, precisamos da sua ajuda. Com uma doação de qualquer valor, você ajuda a transformar vidas na Amazônia. Participe com a sua doação e receba um botão exclusivo como símbolo de gratidão. Seja um anjo da esperança. Doe agora e faça parte desse milagre. É muito bom saber que a mensagem de esperança está chegando cada vez mais longe, agora inclusive com a Rádio Novo Tempo, essa super parceria. Eu volto a falar, é companhia de tanta gente no trabalho, na rua, indo para o trabalho, fazendo alguma atividade, em casa fazendo aquelas limpezas, enfim, Rádio Novo Tempo sempre muito presente. E já que a gente falou um pouquinho sobre anjos da esperança, esse pessoal que confia e tanto no nosso trabalho e faz com que tudo isso aconteça, e para a gente é um privilégio poder trabalhar e levar essa mensagem de esperança cada vez mais longe. A gente continua falando sobre isso porque tem um programa que eu tenho certeza que você conhece e muito. É o programa Na Mira da Verdade, super tradicional aqui na Rede Novo Tempo. Quantas perguntas foram respondidas por ali. E numa dessas, quem sabe você mesmo mandou uma pergunta para lá, ficou pensando sobre algum tema e lá conseguiu a resposta. Pois bem, esse programa está completando 15 anos de existência. Aí você fala 15 anos de existência, merece uma comemoração, porque são 15 anos. E eles pensaram exatamente nisso, mas nessa quem vai ganhar de verdade o presente sou eu e é você. Vem aí um novo cenário do programa. E olha só, eu conversei um pouquinho com a diretora e pedi para ela gravar um vídeo pra gente, para poder dizer o que vem de novo por aí. Será que ela vai contar, mostrar alguma coisa? É o que a gente vai conferir agora. Oi pessoal, aqui é a Dani Quirino, eu sou diretora do programa Na Mira da Verdade e eu tô aqui para contar uma novidade muito especial. O programa está fazendo 15 anos e para comemorar a gente está trocando de cenário. Olha aqui, se vocês verem aqui, tem um pouquinho do cenário das coisas que tem lá do Tito, das coisinhas do Tito. Mas a gente vai mudar, então a gente tá aqui para poder já dar um spoiler das coisas que virão. Esse lugar aqui onde a gente tá é onde é feito todos os cenários do Novo Tempo. Aqui é tudo guardado aqui as coisinhas, mas se você quiser saber mesmo como vai ser, você vai ter que assistir o programa, né? 25 de novembro às 8 da noite, porque se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter coragem de responder. A gente te espera. Então anota aí, 8 da noite, hoje, a estreia do novo cenário do programa Na Mira da Verdade, que está completando 15 anos de existência aqui na Rede Novo Tempo. Eu vou seguindo agora para uma próxima notícia, eu vou falar um pouco sobre o Centro Universitário Adventista de São Paulo, que é o UNASP. O Ministério da Educação fez um recredenciamento com a instituição e deu a nota 5, é uma nota de excelência. Eu vou falar um pouquinho sobre esse processo. Essa, pessoal, é a nota máxima e o mais importante processo avaliativo de uma instituição de educação superior no país. Ele tem como objetivo fiscalizar a qualidade da instituição nas dimensões do ensino, pesquisa, extensões e infraestrutura. Então são alguns processos que são realizados, tem um processo online, tem a própria visita nas instituições para ver como é que funciona por ali. Eles fazem esse processo e depois passam uma nota para saber se realmente continua com o ciclo. Lembrando que a nota vai de 1 a 5, então 5 sendo a nota máxima, a nota de excelência. Eles mesmos falam sobre essa questão de 1 a 5 e 5 sendo a nota máxima. O UNASP, pessoal, já passou por esse processo lá em 2018 e também recebeu a nota 5. Então, com esse novo processo, ficou aquela questão, ele continua com a nota 5 ou seria rebaixado? Nessa, ele continuou com a nota 5. O UNASP, pessoal, ele tem campus em Hortolândia, Engenheiro Coelho, na própria capital, em São Paulo, e também tem a modalidade de ensino à distância, inclusive muito ligado e tem tudo a ver com o tema do programa de hoje que você vai acompanhar, tá juntinho com a gente. Pessoal, é o seguinte, o Entre Família, ele continua, o hashtag que termina por aqui com as informações, logo logo eu volto com muito mais, mas agora você fica juntinho com a gente. O Entre Família, então, vai para um breve intervalo e volta já, e você não sai daí. Estamos de volta e eu tenho que te fazer algumas perguntas. A primeira é, você já ligou para cá? Você já mandou a sua interação? Você já falou assim, eu quero fazer o curso Feliz para Sempre? Desnecessário, você precisava só falar Feliz para Sempre.
Teve 4 minutos para fazer isso, hein? Mas ainda há uma chance. Né, Dada? Exatamente, gente. Sempre felizes. Felizes para sempre. Vamos mandar aí a sua mensagem no 982000062, só 3 palavrinhas, tá bom? Isso aí é o retrato feliz para sempre. Não importa qual é a forma, vai ter uma risada no final. Né? Mas é impressionante. Eu sempre quero dizer... sempre felizes, felizes para sempre. Então tá bom, meus amores, é o seguinte, o assunto de hoje, ensino à distância, o que casa muito bem para mulheres que têm filhos pequenos e que precisa ficar para as demandas de casa, mas quer fazer um curso, quer fazer uma graduação ou uma especialização, enfim, o que seja, e é desse tema que nós tratamos no programa de hoje. E a Luciene Bonfim foi conversar com uma mãe que tem 2 crianças pequenas e ela vai contar pra gente como que ela gerencia o tempo, como é que ela se organiza, se tem sido fácil ou difícil, e a gente aprende com ela também. Pode rodar o VT. Mulher, esposa, mãe, dona de casa e estudante. Com a rotina cada dia mais atarefada, equilibrar as responsabilidades do lar com os estudos parece desafiador, mas muitas mulheres encontraram na educação à distância a oportunidade de estudar e se capacitar. E hoje nós vamos conhecer a história da Brenda, uma dona de casa que conseguiu administrar o seu tempo com sucesso, mas que também teve os seus desafios. Entre uma tarefa e outra, Brenda, que trabalhava como secretária administrativa, sempre teve o desejo de estudar marketing digital. E foi no ensino à distância que ela encontrou a oportunidade de realizar esse sonho. Mas ao tentar conciliar os estudos com as rotinas diárias, ela se deparou com uma surpresa inesperada. Quando eu comecei a estudar, comecei em julho, em agosto eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho. Aí comecei a estudar grávida, até aí era fácil, né? Mas depois, com o filho, aí era procurar, por exemplo, uma soneca dele, durante a noite. Também teve dias que eu acordava de manhã cedo para estudar. Mas eu tive meu esposo que ele me apoiou muito, me ajudou muito. Aí até às vezes ele levava meu filho para brincar no parquinho para eu conseguir estudar. A gente tentava procurar um tempinho sempre dentro da semana e no final de semana. Com a chegada de um bebê, a rotina da Brenda mudou completamente. Ela precisou se adaptar a uma nova realidade cheia de desafios. Quando perguntada sobre o que foi mais difícil nesse período, sua resposta é clara e direta. Quando reprovei uma disciplina, eu fiquei muito chateada, me cobrando muito. A mãe, a mulher é de se cobrar muito, né? E eu reprovei. E aí, o que era para fazer em 2 anos foi para mais, né? Porque era um curso de 2 anos, não era para ser tão difícil. Incrível como também a gente se culpa demais. Por exemplo, quando eu estava com meu filho, aí eu sinto culpa de não estar fazendo outra coisa, estudando, trabalhando. Quando estou estudando, trabalhando, fazendo uma coisa para mim, estou com culpa porque não estou com meu filho. Mesmo que você seja mãe, esposa, dona de casa, você é uma pessoa, você quer ser uma profissional, quer estudar, quer se preparar, né? E aí precisa de um tempo sozinha para você. Mas isso não quer dizer que você vai deixar a sua família, né? Tem que ter um equilíbrio. Nesse processo, a tecnologia e a disciplina foram grandes aliadas da Brenda. Com esforço, ela conseguiu avançar nas aulas e finalmente se formar. Hoje, a Brenda compartilha como o curso de marketing digital foi essencial para a sua vida profissional e pessoal e revela quais são os seus próximos passos. E eu quero continuar estudando. E eu tenho planos para continuar estudando mais um curso. Só que você vai se adaptando a essa fase da vida, né? No meu trabalho atual, eu estou já aplicando os conhecimentos do marketing digital. Só que eu já tenho na minha cabeça, eu tenho vários planos, projetos futuros, inclusive com meu esposo.
para trabalhar de forma independente com o marketing digital. Quando questionada sobre qual conselho daria para quem deseja iniciar um curso à distância, Brenda é enfática. Eu acho importante a comunicação com seu companheiro, seu marido, a comunicação com a família, pedir ajuda. Você não tem por que passar por essa jornada sozinho e acho muito difícil, né? Então você falar com seu marido, eu vou querer fazer esse curso, como vamos fazer, como vamos nos organizar, planejar. Cada um tem seu tempo e mais ainda tem que saber na fase da vida que você está passando. Por exemplo, eu que tenho filhos pequenos, eles precisam muito de mim. Então, por isso que precisei de mais tempo para finalizar esse curso. Pode ser que em outra fase da minha vida, com filhos maiores, eu consiga mais rápido, de outro jeito, não sei. Mas eu acho que comunicação com a sua família, pedir ajuda e um planejamento. Com organização, apoio e muito esforço, a Brenda nos mostrou que é possível sim continuar estudando e se capacitando sem deixar de lado as rotinas domésticas. Esta é uma história de determinação que inspira muitas mulheres a não desistirem dos seus sonhos. É exigente, vai precisar de um pouco mais de planejamento, um pouco mais de dedicação e também de suporte das pessoas que estão à sua volta? Precisa, mas está aí uma possibilidade interessante, principalmente considerando que não é porque é mãe, dona de casa, é a esposa, que você vai abandonar a capacitação, o aprendizado, continuar se educando, faz parte também de uma maternidade que com o passar do tempo vai se vendo cada vez mais saudável com seu preparo. Faz muito sentido o planejamento, né? Total. Eu acho que dentro da sua pergunta já, né, colocando aqui... Vamos lembrar a pergunta que ficou lá no bloco anterior? Que me marcou, Mas eu fiquei impressionado, porque nem eu que fiz a pergunta lembrava. Lembrou que tinha feito a pergunta. Mas é que você deu tarefa de casa para ela ficou pensando na resposta. Mas ela tá ali, porque eu gosto acostumado a lidar com alunos com déficit de atenção. Ai, gente, aí eu tenho que ficar toda hora aqui, ó, venha. Vai, Jennifer. A pergunta tenho duas escolhas na minha frente e posso. Tem gente que não tem essa dúvida, só vai conseguir fazer um. Quais são os critérios, o que eu tenho que levar em consideração para escolher entre o presencial e o ensino à distância? Essa pergunta é a principal pergunta que uma pessoa deve se fazer ao olhar para um cenário em que ela precisa estudar ou que ela quer estudar. Daí eu acho que são duas coisas importantes. A primeira e mais importante de todas é a reflexão que ela deve fazer a respeito do tempo que ela tem disponível para estudar. Porque estudar um curso presencial, seja qual for a modalidade de ensino, que pode ser uma graduação, pode ser uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, vai exigir um nível de tempo, uma quantidade de tempo muito maior do que um curso à distância. Que é a questão do transporte, a questão da própria rotina de um ensino presencial, que normalmente você precisa ir toda semana, tem cursos que todos os dias, então você tem que se organizar e ter esse tempo disponível. Você pode informar, por exemplo, qual é uma carga horária básica de uma graduação? Nossa, isso é uma pergunta excelente, porque olha em termos de horas, né? Depende muito do curso, mas o MEC tem uma exigência clara e objetiva sobre a quantidade de horas que um curso tem que ter. Um curso, por exemplo, de jornalismo, ele tem que ter em torno de 3.200 horas. Então, você precisa pensar, você tem 3.200 horas só para estar na sala de aula? Aí você considera o transporte, isso distribuído em 4 anos, né? Você tem 2 períodos de férias e tudo, mas é um tempo que você tem que desprender ali. Aí tem os cursos na área da saúde, tem, por exemplo, medicina, no mínimo 5 anos, mais residência, mais, né, todas as outras competências que a pessoa tem que desenvolver. Aí os cursos nas áreas de engenharias, né, que a gente tem engenharias em alguns níveis, civil, 5 anos. Então, aí é uma carga horária que gira em torno de 4.500 horas de sala de aula. Aí considera, você está perto de uma faculdade, você está longe, você tem os trabalhos. Então, isso tudo vai acrescentando dentro do seu tempo. E aí, isso tem que ser considerado. E não a curto prazo, a longo prazo. Porque um curso tem, no mínimo, 2 anos. Qualquer curso. São as horas que você vai disponibilizar hoje, amanhã e depois. Exatamente. Então, essa é a primeira questão. A segunda é, né, que daí eu puxei o gancho da pergunta, porque o planejamento é fundamental.
Aí a organização. Eu tenho condições de fazer um curso à distância ou um curso presencial? Porque, em comparação, você precisa ser muito mais organizado no curso à distância do que presencial. Porque é muito simples. Você é muito independente no ensino à distância. Você tem que se resolver. Você tem que ter seu cronograma, seu calendário, você tem que se lembrar, você faz seu trabalho sozinho. Você é o seu próprio colega da faculdade, não tem quem você vai escorar para fazer o trabalhinho, é você e você. Você tem essa condição? Você tem esse autocontrole, esse domínio, né? De, eu tenho que cumprir, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho que ficar hoje 1 hora só aqui nesse hobby, porque eu tenho 2 horas de dedicação ao estudo, isso é uma questão. Presencial, não. Você tem sua aula hoje à noite, você vai chegar lá, você tem um colega que está fazendo um trabalho com você, você tem um professor que está te lembrando, tem a coordenação do curso que passa lá lembrando você que você tem o TCC para fazer, aí tem boleto e é uma loucura, né? Mas essas são os 2 momentos, 2 pontos de decisão que você tem que considerar na hora de escolher um curso. Eu tenho tempo, eu sou uma pessoa consistente e organizada para isso. O curso presencial você é gerido de alguma maneira para aquele contexto, né? No outro você se gerencia, vai gerenciar seu tempo, seu planejamento, é todo seu. Fica essa sugestão para você pensar e considerar o que fazer e como não fazer. Agora, em termos de custos, financeiramente falando, tem um ganho imenso, né, Jennifer? Muito, e essa é a principal motivação, muitas vezes, das pessoas ao escolherem um curso do ensino à distância, porque a mensalidade chega a ser 1/3 de um curso presencial, né? Do mesmo curso, na mesma instituição, inclusive. Olha que coisa, né? Mas, por exemplo, a gente tem cursos, e estou falando agora do NASP, que a gente tem um custo a mensalidade que gira em torno de R$250 o curso à distância e quase R$1.000 o curso presencial. Por que ele está pagando R$1.000? Porque ele está pagando por uma experiência que o presencial oferece para ele. Por uma assistência, por um acompanhamento tete a tete, ele o professor, ele o laboratório, a estrutura toda que ele tem à disposição. Online ele não vai ter isso, né? Esse mesmo nível de experiência. Essa experiência acadêmica que envolve a universidade em si mesmo, de ter um universo de conhecimentos dialogando. Exato, mas o que ele tem? À distância, né? Ele tem um suporte da tutoria, ele tem um suporte do professor, ele tem o atendimento. Então, é um nível de suporte específico, mas ele não tem a experiência do presencial. A gente tenta fazer isso com o aluno, mas ele está pagando para não ter, na verdade. Ele não quer, ele quer praticidade. Ele quer, eu vou lá, eu tenho o meu horário, ninguém está me enchendo o saco, eu não tenho que às 9 estar lá todo dia, eu sou independente, né? E aí eu vou pagar um valor menor por isso. Jennifer, ainda tem preconceito com relação ao ensino à distância? Tem gente que, sei lá, na hora de entregar um currículo vai evitar dizer que fez à distância, por exemplo, para não ser, não sei se essa formação é boa. A gente viu uma mudança, né, nesse sentimento depois da pandemia. Antes da pandemia, as pessoas tinham muita vergonha. Eu vou fazer um bacharelado, vou fazer uma licenciatura à distância. Qual o valor que isso vai ter no meu currículo, né? Como é que eu vou explicar para os meus amigos, né, que eu fiz um curso à distância? Não fui capaz de fazer um curso presencial. Pós-pandemia, tudo mudou, o jogo virou, novas pesquisas, novas perspectivas. Então, hoje é muito diferente. Hoje, inclusive, a gente tem o maior número de alunos na EAD do que no presencial, em comparação. E eles buscam com orgulho. Uma coisa interessante é que antes da pandemia, a gente tinha alunos e alunas com uma faixa etária, sim, de 35 anos. Hoje, pós-pandemia, a gente está falando de uma mudança completa de comportamento. A gente tem pessoas que o nosso maior público hoje de alunos, nossa base 60% no NASP é de pessoas entre 19 a 25 anos. Cursando o ensino à distância como primeira graduação. Olha isso, a garotada cedendo ao ensino à distância. Nós temos ensino à distância aqui na Novo Tempo também, sempre. Afinal de contas, nós temos a Escola Bíblica e nós enviamos para todo o Brasil um número importante, significativo de cursos todos os dias. Em média, 1.500 revistas. Esperança Novo Tempo chega à casa destas milhares de famílias, oferecendo formação em saúde mental, como, por exemplo, a revista
Mente Feliz é uma destas formações, entendemos assim. Você vai fazer lição após lição e pode, ao final, também requerer aqui junto à nossa escola bíblica um certificado de conclusão do curso. É isso mesmo. E não vai pagar nada por isso, porque já está tudo resolvido com os Anjos da Esperança. Mente Feliz você recebe em casa. Se ligar agora pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Nesse telefone. O WhatsApp tem sido mais fácil, pessoal? Acho que é isso que a produção havia me dito. Joga lá então o nosso WhatsApp, tá ali no vídeo o telefone, mas pode também mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. É facinho também, é melhor para você? Pode ser. Mande uma mensagem dizendo: olha, quero a revista Mente Feliz, eu estava assistindo o programa Entre Família, Darleide disse para que eu enviasse mensagem, que eu falasse com vocês, que eu iria receber e alguém da nossa equipe vai atender você com muito carinho. O nosso WhatsApp tá aí na tela para você, 12 98244 4449. Vamos estudar? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, pensamento intrusivo, como lidar com os pensamentos que não te deixam por nada, pensa negativo todo dia, essa ansiedade que tá para explodir seu peito, como é que faz para se cuidar? A gente ajuda você. Esse material escrito pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, médico psiquiatra, e nada melhor do que ter alguém com tamanha formação e experiência para ajudar a gente em momentos difíceis. Então, 98244 4449, manda sua mensagem agora, não deixa para depois. Você vê que tem felicidade para tudo quanto é lado aqui, né? Feliz para sempre, mente verdade. feliz, é um desejo forte de que você fique bem. Chegou a interação aqui, ó, e é do Mariano Medeiros. Estudar à distância foi um grande desafio para mim no início. A falta de interação face a face me deixou um pouco desmotivado, mas com o tempo aprendi a me organizar melhor e até descobri comunidades online que tornaram o aprendizado muito mais enriquecedor. Você pode dizer pra gente o que é esse negócio de comunidade online? Nossa, quero muito comentar. Isso é muito legal, porque como professora, eu tenho uma perspectiva sobre os alunos, eu tenho uma exigência a fazer, tenho cobranças, né? E aí a gente tem uma relação até bem próxima, eu construo uma relação próxima com eles. E aí eles me compartilham, assim, que eles têm grupos, né? Isso eu tô falando, assim, de inúmeras possibilidades de ensino. Eu já dei aula em pós, dou aula na graduação presencial, graduação à distância. E eu descobri que, para mim, que era uma coisa super difícil de acontecer, é que mesmo os alunos da nossa educação à distância têm grupos entre eles que eles ficam se fortalecendo. Que legal. Então, eles criam lá, tem um trabalho difícil, eles só querem se conectar, né? Você está passando pelo mesmo que eu? Criam um grupo e começam a conversar, mesmo dentro das nossas plataformas de ensino, que a gente chama de AVA, eles se comunicam por lá e eles vão se fortalecendo nesse processo. Tipo, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? E aí eles conseguem fazer as coisas com muito mais leveza, enxergar um futuro, enxergar o propósito daquilo que eles estão fazendo. Muito bom ver também, porque alguns vão tendo as suas dificuldades no caminho, né? Mas os que vão chegando lá no final, que eles já construíram até uma amizade virtual, um relacionamento para se encontrar numa formatura, no mercado de trabalho. Então, é muito legal. Desses eu me matriculei num curso à distância e aí me foi dada essa possibilidade. Olha, Darleide, tem um grupo online para se fortalecer. Não, amiga, quase não tenho tempo de fazer o curso, quanto mais de ficar ali com a comunidade. Mas beijo para vocês. Sabe que eu já disse não desse aí, até que eu precisei que alguém tirasse. Fiquei com medo, Aleixo. Alguém ficou com Vai medo? que eu precisasse. Você não quis a gente. Isso é muito legal, porque você tem comunidades online de bikers, você tem dos marombeiros, você tem dos cachorreiros. E por que não ter de alunos, né, que compartilham a mesma experiência? É muito faz bom. diferença mesmo, tirar Muito. dúvidas, interagir, contar das suas experiências. Claro que faz. Eu aqui não tinha tempo, mas seria muito legal. É muito bom. Aí, ficou para você uma decisão boa para se tomar e espero que as suas dúvidas, uma boa parte delas já tenham dissipado e você possa tomar a decisão com clareza. O importante é a maior obrigação que todos nós temos para conosco mesmo e com Deus é um desenvolvimento. Desenvolver-se nunca será uma má escolha. A gente tem que se organizar, ter coragem, ver as possibilidades e colocar o pé na água. A gente vai para o intervalo, é o tempo de você beber a sua aguinha,
mandar para cá a sua interação, pedir a sua revista também, começar um curso, você pode escolher algumas coisas boas para se fazer nesse intervalo também. E a gente já volta. Nós estamos por aqui motivando você a pensar em voltar a estudar ou continuar estudando, não desistir de aprender, de se especializar. Não é porque é dona de casa, não é porque tem 30, 40, 50, 60 anos, não importa. Educação para todos, facilitado, ensino à distância, fica a sugestão para você. Né, Alixo? Tem uma pergunta que não veio de casa somente, tem perguntas que nós fizemos aqui, mas a pergunta também que está permanecendo é: cadê o Abinal? Verdade. Eu tenho assim medo da resposta às vezes, né? Porque pode ser que ele fale: estou aqui agora no pico do Everest e tal. Mas o Abinal está participando efetivamente do programa. Ele foi para lá para responder, na verdade, algumas perguntas que fazemos. Para lá para onde? Para o pico do Everest? Não, não foi não, mas já vou dizer para onde ele foi. Ele foi lá para o UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, no campus Engenheiro Coelho, para ver como é que uma aula EAD é produzida. Eu fui fazer algumas perguntas. É com você, Abinal. Então, Darley de Pastor Aleixo, tô me sentindo aqui dentro de uma sala de aula, viu? Por quê? Porque eu estou em um local onde algumas aulas são gravadas. A gente está falando hoje sobre EAD, não é? Educação à distância. E a rede de educação adventista tem também todo esse conteúdo, tem várias aulas, faculdades, enfim, para você fazer à distância aí na sua casa para facilitar a sua vida, não é mesmo? E até para conhecer um pouco mais como funciona, que eu sou curioso, vocês sabem disso, né? Para saber como tudo isso funciona, eu vim direto onde as aulas são gravadas e para nos explicar, tá aqui o Jonas Nicolai, que é o pró-reitor. Tudo bom, Jonas? Tudo bem, que alegria receber vocês aqui na nossa casa para conhecer um pouquinho mais do nosso EAD Adventista. Maravilha, prazer é nosso e tenho várias dúvidas aqui, talvez não vai dar tempo de tirar todas as dúvidas no ar, mas depois te pergunto, qualquer coisa eu passo para a galera lá, viu? E Jonas, até para a gente entender um pouquinho melhor, Jonas que é o pró-reitor, né, da EAD Adventista, Jonas, como é que tudo funciona para que as aulas elas sejam gravadas, né, enviadas, disponibilizadas no caso, né, em uma plataforma, para quem está lá do outro lado não se sentir tão fora, às vezes, de uma sala de aula tal, e consiga aprender como se estivesse dentro da sala de aula. Os nossos materiais e nossos cursos são todos produzidos pelo EAD Adventista. Então, preparação de material, e-book, videoaulas, exercícios, questões, todas são pelos nossos professores, que são mestres e doutores que preparam. Nós vamos para um ambiente online, onde é disponibilizado lá para o aluno assistir a hora que ele puder, de acordo com a sua necessidade, com a sua rotina. E todo esse material, quando ele faz a entrada, faz o processo seletivo, fica disponível para ele ali na nossa plataforma. Maravilha. Agora é o seguinte, até para a gente tirar aquele mito, né, que muita gente fica pensando, não, educação à distância, será que dá certo? Por quê? Muita gente tem aquela rotina doida, né? Às vezes um horáriozinho de manhã, ou um horário à tarde, ou um horário à noite para poder estudar e aí poder aproveitar ao máximo, né, esses horários e tudo mais. A Dona Maria, por exemplo, lá em casa, né, que está trabalhando, fazendo um monte de coisa, cuidando dos filhos para facilitar a vida para ela, né? Como é que funciona todo esse processo aí do EAD? É fácil de fazer? Quanto aos horários, tem algum professor para poder ajudar também em algum momento? Esse que é o ponto especial do EAD. Porque você, Dona Maria, você pode estudar no momento que você puder. No local aonde você puder. Se você tem que cuidar dos seus filhos, se você trabalha, se você quer limpar a sua casa, se você tem as suas atividades, você estuda à noite, você estuda de manhã, você estuda à tarde, no seu ritmo. Então o EAD ele proporciona você ter um curso superior, ter uma transformação de vida, realizar os seus sonhos no seu ritmo, na sua necessidade, no local aonde você pode estudar. Então nós temos interação com professores ao vivo, nós temos as aulas gravadas, temos uma equipe de monitoria que está pronto para dar o suporte para o nosso aluno. Maravilha. Agora, eu sei que são mais de 30 tipos de cursos que tem disponíveis, né? E para validar, porque quando é na escola, o aluno ele é chamado para fazer uma prova, sabe quando faz as provas ali. Tem alguma unidade próxima também onde esses alunos que fazem as aulas online podem fazer as provas? Como é que funciona? Nós temos espalhados pelo Brasil 119 polos, onde funcionam ali nas unidades da educação adventista, que esse aluno vai fazer a prova uma vez a cada 3 meses na unidade presencial. E ele tem as atividades, tem os quiz, tem as ações, tem os vídeos no ambiente online, que tem uma equipe especial que fica ali atendendo. Tem o professor mediador que tem as aulas ao vivo, e esse é um diferencial do nosso EAD, que mesmo longe,
está muito próximo nas aulas ao vivo e a equipe de monitoria que está pronto sempre a dar o suporte para os nossos alunos. E interessante que nós temos 39 cursos no nosso EAD para que os nossos alunos possam cursar, desde jogos digitais até pedagogia, administração, ciências contábeis e o curso que preferir ali. Perfeito. Até para a gente finalizar aqui, né? Para quem está em casa, gostou? Opa, então é para mim, eu posso fazer também. Não é bicho de 7 cabeças. E digo para você, não é não, viu? Como é que faz para se inscrever, para buscar os cursos que tem, o site ou Instagram? Nós temos o nosso site, que é eadadventista.com.br. Vá lá, acesse. Mas se você não pode acessar agora, vá lá no seu Instagram e busque EAD Adventista. Ali você vai encontrar os nossos cursos, ali você vai encontrar todo o suporte possível para que você vá e entre no EAD Adventista. E você pode pensar, poxa, mas ainda dá tempo? Nós temos uma entrada agora, porque nós temos 4 processos seletivos durante o ano. Então vá lá, corra, faça a sua inscrição e venha estudar conosco. Perfeito. Obrigado, Jonas. Vou tirando mais algumas dúvidas aqui e volto com vocês aí no estúdio também. Valeu, gente. Valeu, Binal. É muito bom ver você trabalhando. Muito bom saber que você está aí, não está. O Aleixo, mas quando ele está aqui com a gente, está fazendo o quê? Trabalhando. Mas e quando ele não está aqui com a gente, nós estamos aqui. Quando ele vai para Campos do Jordão, aí a gente desconfia, vai na frente desconfia, mas está trabalhando porque ele traz o resultado disso. Abraço, amigo. Muito legal, Binal. Ficou aí uma coisa muito interessante, né? Porque tem a perspectiva do lado de lá. E uma pergunta veio para mim, Jennifer. Agora foi uma pergunta de professor. Uma das coisas mais gostosas que existe em dar aula é falar com o aluno, ter a resposta dele. Alunos que fazem perguntas, então é maravilhoso. Aí eu fiquei viajando para a época de pandemia, onde a tortura era a câmera fechada. Como que é para você, que é professora, essa relação? Quais são os seus desafios, né? E eu estou pensando dessa perspectiva do afeto, da devolução. Existe isso? Como que isso se dá no ambiente de educação à distância? É ótimo. Assim, esse é o momento do maior prazer que um profissional da área da educação tem, nessa troca com o aluno. Menos quando ele pergunta a 10 minutos da aula acabar. Isso é proibido, tá? Não façam isso. Mas a coisa mais rica, acho que a coisa mais satisfatória é quando você tem um contato com o aluno e você responde uma pergunta, ele entende, ele consegue fazer as conexões e você vê o desenvolvimento dele semana a semana, semestre a semestre. Não tem preço. Esse é um salário intangível dentro do contexto da educação. Só que a gente tem, obviamente, algumas mudanças na educação à distância. Esse contato, ele é menor e ele depende muito da atitude proativa do aluno. E não é o perfil do aluno EAD, normalmente, ter um envolvimento muito grande com pessoas ou com o professor, porque ele buscou essa modalidade, né? Como é que a gente faz no NASP? Eu posso dizer essa perspectiva, eu também sou aluna EAD de outras universidades, né? Então eu tenho um pouquinho da experiência de outras instituições. Mas a gente tenta criar um ambiente que seja possível, mesmo à distância, que ele interaja conosco. Então, eu tenho as minhas aulas quase toda semana, dentre os módulos que os alunos cursam, e é 1 hora, 1h20 de aula em que a gente conversa sobre o conteúdo, obviamente, da disciplina, sobre dúvidas que ele tem, eu agrego coisas novas a ele. Alguns alunos eu conheço de onde, meu Deus? Do Brasil, de contato de trabalho, que já estudou presencial, agora está fazendo à distância. Alunos do presencial, quer dizer, alunos à distância que vão presencial, então eu conheço alguns alunos, conheço pessoalmente. Então, é uma troca muito rica e é uma característica que eu acredito que é muito particular do NASP, por exemplo, que é ter um envolvimento com o aluno. É uma coisa que eu não vejo em outro lugar. A gente se importa com o aluno no nível pessoal. Você está bem? Você está conseguindo vir direitinho? Está tudo bem com a sua família? Está tudo bem na sua casa? Inclusive, tem uma capelania para o EAD, uma pastoral do EAD. Isso é uma coisa muito linda, isso funciona em EAD também. Né? Então, essa troca com ele, a gente tenta fazer dentro das nossas limitações, né? De tempo, porque a gente tem menos encontros, e também da proatividade dele, de ele perguntar, de ele ligar a câmera. Então, por exemplo, nas minhas aulas, eu tenho disciplinas que eu tenho muitos alunos. Eu tive uma disciplina no semestre passado que eu tive 180 alunos, pensa. Então é uma coisa que só é possível EAD, né? Mas assim, era uma disciplina que eu falava, gente, vamos ligar a câmera? Eu quero ver vocês.
E aí, quando você for fazer uma pergunta ou comentário, você apresenta, fala de onde você é. Eu sou do Amazonas, eu sou de Goiânia, eu sou de pertinho de você, tô aqui em Limeira. E tá fazendo EAD, podia estar fazendo presencial, mas quer fazer EAD. E aí, a gente conversa, troca, me segue no LinkedIn, pra gente se ver, pra eu ver como é que tá a sua vida. E a gente vai tentando fazer dessa forma. Eu, como aluna hoje, né, de cursos de pós-graduação, eu ligo a câmera, porque eu tenho esse perfil, né? Os meus alunos de 19 anos não têm esse perfil, né? Mas eu, como millennial que sou, eu ligo a câmera, eu pergunto, professor, fala, eu reajo, eu uso as tecnologias lá do Zoom, os joinhas, aparece balãozinho na tela, né? Eu quero mostrar para ele, porque eu entendo o lugar que ele está ocupando, né? Que eu tô lá com ele. A gente não tá, eu tô um curso mãos frio, dadas. Né? Já basta ser à distância, mas não precisa ser frio. Então você promove esses encontros como dá. Vamos pensar aqui em algumas estratégias de como lidar com o ensino à distância? Vamos para aquele momento que nós chamamos de na prática. Joga no telão e aí nós vamos comentando estratégias para dar conta dos estudos e das tarefas de casa. Vamos então à primeira estratégia. Pode jogar. Criar um cronograma, até recapitulando, né, algo do que já dissemos anteriormente, Jennifer. O cronograma é uma coisa super importante que um aluno do ensino à distância precisa ter. Ele precisa desenvolver isso. Quando ele se matricula num curso, ele tem que abrir o calendário dele e marcar que dia eu tenho prova, que dia que eu tenho que entregar trabalho, porque ninguém vai cobrá-lo. Ele tem uma plataforma de estudo e a comunicação que ele tem com a instituição, com o professor, com o tutor, é via plataforma. Se ele não acessa a plataforma, ele não vai saber de nada. Então, o primeiro compromisso que ele tem é com o cronograma que ele vai fazer, que gira em torno das atividades e das disciplinas que ele está cursando naquele momento. Então, é o primeiro passo, eu diria, que é sumariamente importante. Ele tem que assumir que ele é um aluno agora. Ele é um universitário, alguém que está fazendo uma pós, seja lá o que for. Exatamente. De qualquer forma, em casa, outro lugar, ele é um aluno. E isso é a prioridade dele naquele momento, como aluno, é fazer o cronograma bem bonitinho para não se perder e garantir que ele vai ter nota. É porque tem disciplina que se você não fizer, você não faz outra. Exato. Você pode bagunçar completamente. Uhum. Tem mais uma aqui, olha. Organize seu ambiente de estudo. Aí começou o bicho pegar, né? Aí, porque essa parte é muito interessante, gente. E eu sei que, assim, muitos alunos não participam efetivamente, não ligam a câmera, porque o espaço de estudo é dividido com o irmão, que é dividido com a família, que o cachorro tá lá, o papagaio, a família tá jantando na hora da aula ao vivo. Então, assim, gente, é um caos. E aí é muito engraçado, porque às vezes eu falo, fulano, você que tá aí com a câmera desligada, fala um pouco não sei o quê, professora, desculpa o barulho. Aí eu ouço tudo o que tá acontecendo, gente. Eu falo, pode falar mais alto? Então acaba gerando até um certo constrangimento, mas isso demonstra a importância de se organizar, de ter um espaço de estudo dedicado para isso. E que se aplica também mesmo a quem faz qualquer outro curso presencial. Né? Isso é para criança, é para o jovem, é para quem faz faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc. Não importa, a gente precisa ter tanto um planejamento quanto um lugar fixo para estudo, porque isso faz parte da organização de estratégia do próprio aprendizado. Então fica a dica para todo mundo aí, mas em aplicando para quem faz o ensino à distância para não se perder mais ainda. Tem mais uma estratégia para a gente verificar por aqui, gerenciar o tempo. Olha aí, ó. A gente precisa gerenciar o tempo até para escovar o dente. Quanto tempo, quantos minutos escovando os dentes, né? Para tudo, gente. Eu acho que esse é um grande segredo do ensino hoje em qualquer modalidade. Você precisa se organizar em relação ao seu tempo, né? Quantas horas você tem para estudar na semana? Você tem que ser realista, eu diria. Eu não tenho muito tempo, então não vou me comprometer com um curso que vai exigir de mim presencialidade todo dia ou que vai exigir de mim participação online todo dia. Eu tenho que ser uma pessoa consciente da minha situação e gerenciar meu tempo, porque eu acho que o momento da faculdade ou de uma pós, o momento que você está dedicando para aquilo é muito precioso e é uma fase. Então vale a pena você suprimir, talvez, um hobby que você tem que exigir muito do seu tempo. Eu adoro pintar. Pintar te custa 3 horas por dia. Vamos pensar um pouquinho, se dá para reduzir, porque você vai precisar dedicar horas a mais na hora da prova, na hora do trabalho, porque isso exige tempo. Por mais que você tenha recursos tecnológicos, plataformas de inteligência artificial à sua disposição, você vai ter que dedicar tempo, e é isso. Outro dia eu vi um moço dizer assim que ele tem facilidade, ele sabe falar outras línguas, e ele se costuma ouvir assim,
Esse cabelo tá estranho aqui. Ok. E ele disse que escuta muitas pessoas dizendo assim, ai, você tem facilidade com outras línguas. Não tenho facilidade. Eu tenho dedicação mesmo. Eu perco domingos, feriados, eu deixo de sair com os amigos, eu deixo de ir à praia, eu evito férias para estudar, para me dedicar. Então não é facilidade. Em tudo na vida vai requerer da gente tempo e dedicação. Não tem como ser diferente, gente. Nossa, descobri um chato igual eu. É? Ai, me empresta um livro. Quanto você pagou naquela pizza? Dá para comprar 2 livros. E próximo. Outro dia, em algum momento, eu dei uma respostinha assim no encontro, aí o Aleixo disse assim, não sei como você tem amigos. Eu não sei como você tem amigos. É porque para os amigos eu não respondo amigos assim. que não pedem livros. Olha só uma interação chegando por aqui. A Rafaela Mascarenhas diz, uma das melhores partes do estudo à distância é a flexibilidade. Verdade, posso adaptar meus horários de acordo com as minhas necessidades. Também gosto de poder revisar as aulas quantas vezes precisar. Boa! Isso realmente ajudou na minha retenção de informações. Olha aí, interessante. Fica a dica pro Abinal. Ele assistir de novo, né, Abinal? Mas eu acho que cabe um comentário aqui também, né? A gente vai adaptar conforme as minhas necessidades, mas você tem que lembrar que você está acrescentando 2.000, 3.000, 4.000 horas no seu tempo. Então, alguma coisa você vai deixar de fazer. É flexível, mas nem tanto. Nem tanto, Porque você não consegue mexer no dia da prova. Você não consegue mexer no dia da entrega do trabalho. Verdade. Não, e o horário? Tem que entregar, postar ali até meia-noite, 0 horas. Você tá 23 horas, tô assistindo aqui meu doraminha. Não dá. Não. O que é flexível, e ela tem razão, a Rafa, quando ela explica ali, né, no comentário dela, que é em termos do estudo mesmo, que antecede as atividades. Qual espaço do tempo do dia ela vai encaixar? Então, é muito legal, eu gosto de ouvir os alunos falar assim, professora, hoje, ou o conteúdo dessa semana, o e-book, eu ouvi no meu horário do almoço, no meu trajeto para o trabalho. Então, você vê um aproveitamento do tempo ali, né? Consegue fazer uma coisinha ou outra, consegue aproveitar, revisar alguma coisa, consumir um conteúdo complementar. É muito bom. Eu vou dar uma dica para você, e eu faço isso, sou aluno de curso à distância também. Às vezes a gente acostumou, muitos de nós, estamos acostumados a ter um entretenimento em telas. Ou um entretenimento, ou aquele momento de hobby que a gente fica parado, ou assistindo alguma coisa. Vai por mim, que é sério. Se você agora é um aluno que passa um tempo considerável numa atividade com alta atividade cognitiva na frente de uma tela, o seu hobby precisa mudar. Aquele seu momento de intervalo, de lazer, ele precisa ser de outra categoria. Fazer mais coisas com as mãos, andar mais, você precisa de uma atividade física, porque você não é uma mula sem cabeça. A sua cabeça e o seu corpo funcionam no mesmo organismo e é necessário, fundamentalmente necessário, uma atividade física, manual, diferente para quem passa muito tempo sentado na frente de uma tela. Qualquer atividade intelectual exige uma atividade física. Agora você está falando para mim, de onde você tirou isso? Do Mente Feliz. Porque você vai lá e pega uma revista como essa aí, Mente Feliz, ela está falando dessas coisas e muito mais. E uma coisinha que você aprende a mais, muda muitas outras grandes coisas na sua vida, como, por exemplo, um sucesso acadêmico. A revista Esperança Mente Feliz, ela está aí feita para você e ela é colocada para você numa linguagem que você compreende, numa linguagem gostosa de ser aprendida, estudada, inclusive dá para fazer isso junto com outras pessoas, mas ela não deixa de ser profunda, porque ela foi preparada com muito carinho e com muita seriedade. É só falar com a gente, tá? 21 27 31 21. Qual é o código de área? 12, né? 12 21 27 31 21. Não vai chegar imediatamente como o curso Feliz para Sempre, mas vai chegar e chegar de forma totalmente gratuita. É porque os Anjos da Esperança estão participando também para que sua vida seja melhor. Então não perca essa esperança e não perca essa chance. 21 27 31 21. É ligar e esperar. E essa sua mente feliz e capaz vai viver a plenitude que Deus quer que ela viva. Nós vamos para o intervalo, tem muitas razões para ir, uma delas é para você fazer isso, tá bom? Se hidrate, fica aí com a gente, que a gente já volta.
Vem para cá, vamos continuar aqui revisando ou trazendo à luz para você considerar o que é muito importante na hora de ser efetivo na qualidade do seu estudo. E hoje nós estamos tratando, já sabemos disso, sobre ensino à distância. É uma experiência para você? Vamos pensar em como estudar e aproveitar melhor essa modalidade de estudo? Joga na tela. Mais uma estratégia, manter uma comunicação clara com a família. Isso é importante, Jennifer. Super legal isso. Assim, não é uma coisa que as pessoas falam quando você vai se matricular, né? Sabe quando você tá no meio do processo e fala, poxa, ninguém me avisou? Se tivesse me falado a gente tá avisando você agora. É legal você explicar para as pessoas o que você está fazendo, a importância do que você está fazendo. Eu vou entrar numa aula aqui agora, eu queria pedir a colaboração de todos vocês para esse momento. Eu vou ter um contexto de estudo que eu vou precisar dedicar os meus domingos. Então, é importante você contextualizar as pessoas que estão dentro do seu círculo. Eu acho que nem só a família, mas pessoas no trabalho, seus colegas, porque as pessoas têm uma tendência a não entender muito bem as suas prioridades, ou a sua prioridade, né? Prioridade só tem E as uma, pessoas não assimilam presença ausente, né? Não assimilam, né? Não assimilam. E é difícil, por que fulano escolheu o domingo hoje para ficar lá lendo coisa? Né? Mas é importante que você comunique às pessoas que você está passando por um momento em que você tem que se dedicar. Que peça ajuda também, né? Por exemplo, no caso da Brenda, que contou a história dela, tendo 2 filhos pequenos, ela precisa contar com o marido para muitas vezes tomar os filhos, sair um pouco, para ela finalizar um trabalho. Então precisa ter um trabalho em conjunto, principalmente tendo crianças, como no caso que vimos lá, mas em outros aspectos também. Jennifer, dá para saber, por exemplo, se há um número de desistência que se assemelhe ou que seja diferente do número de pessoas que desistem de um curso presencial? Isso gira muito em torno da qualidade do ensino, que é ofertado, né? Então, isso depende muito de graduação para graduação. A gente tem uma média, se for pensar, assim, em termos das dificuldades, porque fica mais ou menos meio a meio, no sentido de que um aluno do presencial, ele tem inúmeros fatores que o levam à desistência, que é, por exemplo, transporte, as questões envolvendo finanças, que são várias, não só a mensalidade da faculdade. Ele tem também as próprias dificuldades da área que ele escolheu. Tá muito difícil, não quero, quero trocar uma pausa. Então leva à desistência. Okay. EAD tem as questões que levam o aluno à matrícula, que é fácil. Isso aqui eu vou tirar de letra. Ele começa a fazer, dá o primeiro semestre um monte de DP. Opa, não é tão fácil assim. Uhum. Isso é muito comum. E DP, se for paga, é paga. É paga, não tem o que fazer. Então, o aluno que ele pega uma DP, que a gente fala DP, é quando você reprova numa disciplina, você precisa fazer de novo, né? E aí ele tem que entender a complexidade do curso. E aí pode ser que nesse momento ele desista, porque ele entende que não é tão fácil. Ou mesmo que ele desista pela área, pela experiência que ele está tendo, pelo conteúdo que ele está recebendo, ele sente que não está aprendendo, ou ele sente que não está entregando o que ele precisa para aquele momento, que é muito o perfil do aluno à distância, né? Ele quer para uma necessidade específica. Então, eu estou fazendo um trabalho aqui, eu preciso aprender isso rápido. Então, eu vou fazer um curso aqui à distância que vai me ajudar, tal. Ele faz esse cálculo aí na cabeça dele, né? E isso eu estou falando para vocês com experiência de conversa com a maioria dos meus alunos. Aí ele tem ali uma percepção e que o leva a desistir ou a continuar. Muito bem, então, vamos a mais uma estratégia. Última de hoje, cuide do seu bem-estar. Ficar bem para dar conta, mas isso é para viver, né? Todas as coisas, você percebeu? Eu ia falar isso. Se a gente for pensar, se você adaptar isso toda a sua vida, você é uma pessoa de grande sucesso. Colocar em todos os programas. Fantástico mesmo. Nossa, Por que o bem-estar é importante? Eu acho que quando você está bem, você tem maior produtividade, você entende melhor, você retém melhor o conteúdo. Quando você está bem, você está mais feliz, tem mais satisfação, propósito nas coisas que você faz. É importante você estar bem para fazer todas as coisas que você precisa. Mesmo que você só esteja estudando, né, você precisa estar bem para isso. Ter que ter dormido bem, estar bem emocionalmente, né? Tá com as coisas encaminhadas. E tem a perspectiva também de que é estudando que alguém vai sentir-se melhor. Outro dia, não sei se eu já relatei aqui, mas há cerca de 2, 3 anos, conheço uma moça que me dizia assim, ela é uma mulher adulta, já filha fazendo odontologia, enfim, e ela ainda muito nova, e ela dizia assim, a minha tristeza é chegar num balcão para, sei lá, no consultório, e aí ele dizia assim, qual a sua profissão? E ela dizia, do lar. Ela tinha assim uma frustração imensa.
E ela disse, nem sou mais do lar, não tenho mais crianças, e eu queria, e por que não faz? Eu a incentivei a fazer um curso à distância e agora ela está concluindo. E ela está muito feliz, então ela teve que se desdobrar para, de novo, se adequar a estudar, seguir um cronograma, um tempo específico, mas agora ela foi se vendo muito bem, melhora sua autoestima, suas habilidades começam a ser postas em prática. Então fica a sugestão para você também pensar se isso não te trará este bem-estar do ponto de vista emocional, de como você vai se posicionar, de como você vai se colocar na vida, começar a estudar, a adquirir conhecimento. Isso pode transformar o seu pensamento, as suas crenças, que vai fazer muito bem para toda a família. Nós temos interação chegando agora, quem sabe a sua aí de casa. Vem para cá, Bruna Suzarte. Eu sempre achei que a experiência de estudar presencialmente era insubstituível, mas estudar online me mostrou o contrário. As plataformas digitais oferecem muitos recursos interativos, como fóruns de discussão e quizzes que tornam o aprendizado mais dinâmico e interessante. É muito legal isso, porque no ensino à distância, você tem as possibilidades tecnológicas totalmente a seu dispor. Então, por exemplo, uma tendência da educação, daqui para frente, eu estou falando de hoje para frente, eu não estou falando do ano que vem, né? É o estudo guiado por inteligências, né? Mas inteligência artificial. Ou seja, você tem à disposição uma série de recursos que vão te ajudar num estudo personalizado, por exemplo. Isso é muito incrível. Então, eu na área da comunicação quero me especializar em planejamento. Você tem um estudo guiado. Você tem uma formação personalizada. E aí, dentro desse combo, você tem quiz, você tem discussão com o grupo, com a sua turma, de qualquer lugar do mundo, que está contribuindo com aquele conhecimento. É como se você estivesse numa rede social da sua turma, onde você está ali fomentando o ensino. Você tem recursos audiovisuais, vídeos, aulas que são extremamente ricas. Porque tem uma coisa que a gente não fala sobre isso, né, em comparação com o ensino presencial e à distância, que para mim, é muito interessante. Porque no ensino à distância, o professor, ele tem que entregar um conteúdo antes do aluno se matricular, ele tem que entregar um pack de coisas. São as provas, os e-books, as aulas ao vivo, ao vivo, o planejamento da aula. E tem as aulas gravadas. Todo o mapa tem que estar tudo ali, tem que estar tudo pronto. O professor do presencial pode acontecer de ter um feriado, de ter uma mudança, ter que improvisar, ter que suprimir um pouco uma coisa em função de outra. Então, óbvio que isso é uma questão de perspectiva, né? Mas no ensino à distância, o aluno que está matriculado naquela disciplina, ele vai ter 100% do conteúdo daquela disciplina, daquela área. Porque aquilo já está pronto, já está feito. Ele tem que ler, ele tem que estudar, tem que consumir, com todos os recursos à disposição. E você falou algo que é fundamental para compreendermos no nosso tempo. Existe uma diferença entre ensino à distância e ensino impessoal. Qual é o grande sucesso o ponto de sucesso da inteligência artificial ou das redes sociais, onde a gente fica distante de todo mundo e uma inteligência artificial é tão atraente? Ela é artificial, mas não é impessoal. A proximidade impessoal para a gente é mais repugnante do que uma distância pessoal. Aí você pega lá tudo que é personalizado é atraente. A gente quer singularidade, né? Verdade. Vale lembrar que você pode estar pensando na perspectiva de fazer uma graduação, mas quando se fala em ensino à distância, você pode encontrar todo tipo de conhecimento disponível para você fazer a formação, o aprendizado que seja. Tem curso de crochê à distância, tem curso de culinária à distância, tem curso, sei lá, dos mais variados assuntos, necessidades, gostos, vontade. O que nós estamos aqui considerando com você é que você se disponha a aprender, que não esteja simplesmente relegado à idade, ao lugar onde você se encontra. Se tem uma internet, por básica que seja, é uma pena que no Brasil ainda não esteja tão democratizado assim, de que em todos os lugares tenhamos o acesso tão fácil a lugares muito remotos que ainda não têm a facilidade de uma boa internet com qualidade, ou mesmo computador, o que seja, para estudar. Mas veja dentro das suas possibilidades, onde você mora, o que pode ser feito, o que você quer estudar. Você pode estudar teologia, por exemplo, você pode estudar teologia fazendo um curso dentro de um tempo específico, você pode estudar teologia com a gente, você pode mandar uma mensagem para o nosso, quando a gente convida
convida você para se matricular na escola bíblica. Você aqui pode estudar sobre Apocalipse, as profecias de Daniel. Você pode estudar sobre os mais diferentes assuntos biblicamente falando, junto com a nossa escola bíblica. E você pode, como Anjo da Esperança, continuar patrocinando isso, ajudando que mais pessoas conheçam a Bíblia. Muito obrigada, você que é um Anjo da Esperança. Já aproveito para convidar você que não é Anjo da Esperança ainda, vem ajudar a gente a levar conhecimento da palavra de Deus a milhares e milhares de pessoas todos os dias. Online, digitalmente, nós temos oferecido para você o curso Felizes para Sempre, por exemplo. Nós estamos enviando a cada dia milhares de cursos que chegam à casa das pessoas também. Então, fisicamente, o material físico. Então, vem para cá ser Anjo da Esperança com a gente, 0 operadora 12 21 27 30 30. E se você ligar agora, nosso pessoal vai tirar todas as suas dúvidas. Não tem um valor fixo assim que você tem, o mínimo. É o que você quiser contribuir para ajudar as pessoas a estudar, conhecer a Bíblia. Combinado? Tem mais uma interação que dá tempo pra gente, joga na tela. Roberta Sena. Estudar em casa trouxe algumas distrações, mas aprendi a criar um ambiente mais produtivo, com algumas mudanças simples, como desligar notificações e definir horários de foco, consegui melhorar a minha concentração. Boa. Cada um tem que entender o que é melhor para si, dentro do seu processo, né? Eu acho muito legal que a Roberta, por exemplo, ela percebeu que se ela desligar as notificações vai ajudar, vai ser melhor para ela. Outros é se trancar num quarto, outros é estudar num coworking, outros, sei lá, de repente é colocar uma música clássica de fundo, né, que é o meu caso. Mas isso só quando eu tô realmente muito pirada, né? Eu preciso aqui me concentrar, tem que ajudar. Mas eu acho que a gente tem que ver o que é melhor pra gente, né? E aí, eu acho que é essa autocrítica, né? Você se conhecer assim, pô, o que é melhor pra mim aqui pra eu estudar? Você tá dando risada porque... Tô dando risada porque eu sou um aluno e aí eu tenho uma coisa que me incomoda. Eu sou muito auditivo. Muito, muito, muito. De todas as minhas absorções de aprendizado, ouvir é muito mais fácil. Só que ouvir, para mim, exige um movimento. Então, eu estou na sala de aula, tem uma hora que eu preciso me levantar, eu preciso fazer coisas. Então, às vezes minha esposa chega e fala, por que você está lavando a louça? Porque eu preciso me mexer enquanto eu escuto. Então, quando eu ensino à distância, eu fico andando. Eu não sei nem por que a Luciana faz essa pergunta, lavando a louça. Eu não lavo louça por causa da louça, eu lavo a louça por causa da aula. É por causa da aula. Mas isso é bem comum. Nossos alunos, às vezes, professor, eu queria participar, eu vou falar, você está ouvindo a água cair porque eu estou lavando louça. Aí eu pode lavar, fica tranquilo, fica à vontade. É maravilha, minha concentração é andando, é maravilhoso. Maravilha. Jennifer, muito obrigada a sua participação. A professora Jennifer contribuiu em muito com a gente. Certamente fica um programa inspirador para quem queira pensar, pôr em prática, voltar a estudar. Muito obrigada, Jennifer. Uma honra, muito obrigada pelo convite. Eu espero que você que está em casa se motive e realmente busque estudar, que a educação realmente transforma vidas e é muito importante para a gente, como ser humano, né, agregar estudos na nossa construção e para o mundo também, né? Muito bem, tá aí o Instagram o site ead.unasp.br. Olha, eu vou te chamar para pensar comigo, tá bom? Nesse final de programa. Vamos fazer uma conta simples. Se você assistir uma série dessas que fazem muito sucesso, é a novela da pós-modernidade. E cada episódio tem 1 hora, e cada temporada tem 20 episódios, nós chegamos aí a 20 horas numa temporada. Pense se nessa série tem 10 temporadas. Você fez a conta? Quanto vai dar? Pela conta, isso dá pelo menos metade de uma pós-graduação. Se a gente for pensar num curso de extensão, num curso de capacitação, dá para fazer ele inteiro. Algumas séries que eu conheço, se a gente fizer uma conta, dá para fazer um mestrado. É muita coisa. Agora, se a gente juntar tudo que se paga mensalmente por essas coisas todas ou por entretenimentos que, na verdade, não entretêm, eles degradam, a gente vai perceber que temos uma enorme responsabilidade por não termos saído do lugar. Houve aqui uma pessoa falando, e a Darleide fez um comentário muito interessante, de que às vezes as pessoas olham para si e têm dificuldade de expressar ou dizer com vergonha aquilo que elas não são. Ou elas estão ocupando um espaço que é incômodo. Eu não quero ser apresentado como alguém numa sociedade que exige isso. E é muito comum que as pessoas digam assim, faça alguma coisa para melhorar a sua autoestima. Na verdade, o que se melhorou não foi a autoestima, foi a relevância.
Você se vê relevante e isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sou uma pessoa capaz de auxiliar, de contribuir, de mudar o mundo com muito mais ferramentas. Uma história muito comum, e é legal, eu gosto dela, é do leão e da gazela. A gazela saiu e naquele dia que ela saiu, ela foi perseguida por um leão. E na hora do bote, o leão passou perto da gazela. Os dois chegaram em casa refletindo e a gazela pensou, amanhã eu preciso correr uns 5 segundos mais rápido, porque hoje ele quase pegou. E o leão pensou a mesma coisa, amanhã eu preciso correr uns 5 segundos mais rápido, porque eu quase peguei. Ambos se encontraram no próximo dia e o leão quase pegou a gazela de novo e ela volta pensando, uau, se eu não tivesse corrido mais rápido, agora estava morta, mas amanhã eu preciso correr um pouco mais rápido também. E o leão pensando a mesma coisa. Qual que é o problema? Essa gazela não está construindo uma história de sucesso, porque todos os dias ela está correndo de um leão. Todos os dias. Ela não ganha nada, ela só corre. Quando a gente pensa na maneira como nós estamos gerindo o nosso tempo a despeito de uma educação presencial ou não, é que muitos de nós estão desperdiçando tanto tempo em coisas que não constroem que nós vivemos como gazelas, simplesmente correndo loucamente para se manter no mesmo lugar. Não há uma correria para se tornar algo melhor ou fazer de alguém melhor. Estamos simplesmente correndo para permanecer como estamos. E alguma coisa nesse ponto está muito errada. Minha Bíblia está aberta em um texto, no versículo daquilo que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, que vale uma boa reflexão, não somente nesse momento, mas em todos. Paulo, no capítulo 5, diz assim, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. E ele vai explicar essa sabedoria, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O segundo versículo não pode ser separado do primeiro, porque a definição bíblica de tolo é aquele que faz coisas que mesmo para ele são inteligentes, mas não são a vontade do Senhor. Mas aquele que reme, que salva o tempo, que vive o tempo da maneira como ele está vivido, ele perguntou para Deus como se vive. Você é assim, sábio, salve o seu tempo, assume o controle e que você seja relevante em todos os lugares que você vá. Um abraço para você. Tchau, meus amores. A gente se encontra no próximo Entre Família. Beijo!